Olá pessoal, meu nome é Rafael de Lima, eu sou professor de Orçamento e Finanças Públicas na Escola do Legislativo da Lesc e também na Escola de Gestão Legislativa da Câmara Municipal de Florianópolis, né? Fiz graduação em Administração no SESUSC, em Economia na Universidade Federal e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Administração, sou mestrando da Unisul. E a convite do professor Baltazar, então, eu vou fazer alguns comentários, fazer uma contextualização dos impactos, dos potenciais impactos da crise do coronavírus, dessa crise de saúde pública, na economia e nas finanças públicas, fazendo um paralelo um pouco de impacto econômico e impacto político. Tá? E vou tentar finalizar também comentando os impactos na economia local, na nossa região aqui da Grande Florianópolis. Muito bem. No século XVIII, um pai da economia, o Adam Smith, ele fez um trabalho, que é a obra-prima dele, que é A Riqueza das Nações. Nesse trabalho ele buscava entender de onde vinha a riqueza de uma nação, se era do tesouramento, a quantidade de ouro que aquela nação tinha, propriedades, navios, enfim. E ele, fazendo essa pesquisa, ele verificou que a riqueza de uma nação está na sua capacidade de produzir bens e serviços. Vou explicar. O Adam Smith, ele verificou que quantidade de ouro nada mais é do que armazenar metal precioso. O que torna uma nação rica é a capacidade de produzir alimentos, produzir tecidos, produzir navios, produzir isso e quantificar. Ele achou uma forma de quantificar isso. Então, dentro de um determinado período de tempo, a gente geralmente faz em um ano, quantificar em termos monetários a soma de todos os produtos e serviços que aquela nação, aquela região geográfica produziu e quantificar. A gente chama isso atualmente de PIB, Produto Interno Bruto. Produto é a soma de tudo que é produzido de bens e serviços internamente dentro do país, e quantificar em termos monetários. A gente faz isso todo mês, dá de fazer toda semana, mas geralmente a gente faz a comparação ano a ano. Então quer dizer que se eu somar esse ano o ano de 2019, eu vou ter um valor monetário em reais X, somando tudo que o Brasil produziu em produtos agrícolas, minério, petróleo, serviços, a indústria, carros, enfim. Eu somo tudo que foi produzido durante o ano de 2009 e eu vou ter um valor. Se eu comparar esse valor com o ano de 2018, eu vou saber qual foi a variação. Se o valor for o mesmo, eu fiquei estagnado, Eu não fiquei mais rico, a minha economia não cresceu, ela ficou estagnada, ficou a mesma coisa do que em 2018. Agora, se eu tiver uma variação positiva, se eu produzir mais em 2019 do que 2018, eu fiquei mais rico, isso é bom. Agora, se eu produzir menos, eu tive uma queda na minha economia, isso é ruim, isso é péssimo, Então, mais ou menos é esse o conceito de riqueza, de crescimento, decrescimento ou crise econômica, enfim, vamos lá. O Adam Smith também, ele criou um conceito dos elementos que são necessários para uma nação produzir esses bens e serviços, que era o fator trabalho, nada mais é do que mão de obra, nós, pessoas trabalhando, o fator trabalho, o fator capital, quem tem dinheiro, o capitalista, para investir num empreendimento e criar uma empresa para produzir alguma coisa, e o fator terra, que hoje, em termos modernos, a gente pode entender como imóveis, quem tem bens imóveis. Quando eu ponho o meu trabalho, eu uno esses três elementos, o resultado desses três elementos são produtos e serviços. O resultado de quem colocou o trabalho nada mais é do que o salário. Eu trabalho, eu ganho salário.
O cara que botou o capital, o capitalista, ele botou o dinheiro, fez o empreendimento, o resultado dele é o quê? O lucro. Ele tem lucro. Muito bem. E quem alugou uma sala para uma empresa, né, ou alugou uma fazenda para produzir soja, o resultado daquele aluguel é a renda, né, a renda da terra, a renda imobiliária. Né? Então, o resultado de cada um, financeiramente, cada um tem um resultado, né, o resultado da produção. Muito bem. Mas tá faltando um cara aí, né? A gente viu que nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas tá faltando um cara, que é o governo. O governo não produz, mas ele precisa de dinheiro, porque ele precisa oferecer serviços públicos, né? Ele precisa fazer leis para organizar toda essa dinâmica, ele precisa defender esse sistema de nações inimigas, então ele precisa investir em defesa, ele precisa se relacionar diplomaticamente, tudo isso custa dinheiro, né? Ele precisa oferecer saúde, educação, segurança pública, né? E isso custa dinheiro. Então o que o governo faz? Ele se apropria de uma parte de cada resultado desse, né? Então, do trabalhador ele se apropria de uma parte do salário, né? Do capitalista ele vai lá, se apropria de uma parte do lucro. E dos donos de terra e de imóveis ele vai lá e se apropria de uma parte daquela renda, né? E o que é isso então? Esses são os impostos, né? Ele impõe que uma parte desses valores tem que vir para o governo se financiar. O que é isso? Nada mais é do que o orçamento público, né? E a administração de todo esse sistema complexo econômico dentro de um país, nós chamamos de política econômica. E a política econômica é formada por três políticas básicas, que é a política monetária. Política monetária é quando o governo administra o valor da moeda, né? A moeda é o produto que nós temos para trocar por outros produtos. A gente escuta muito nos jornais com relação à inflação. A inflação nada mais é do que uma variação negativa do valor da moeda em relação a todos os outros produtos, né? Quando a moeda fica mais valiosa do que todos os outros produtos, nós temos a deflação. O ideal é que nós tenhamos pouca variação nisso, né? Temos política cambial. Política cambial nada mais é do que a administração do valor da minha moeda comparado às moedas de outros países, né? O valor do real com relação ao dólar, o valor real em relação ao euro, né? Isso é política cambial. Essas duas no Brasil são administradas pelo Banco Central. O Banco Central, então, que administra essas políticas econômicas. E nós temos a última, que é a política fiscal. A política fiscal nada mais é do que administrar a administração desse orçamento, desse dinheiro que o governo se apropria da produção e ele vai gastar em forma de serviços públicos. Isso é política fiscal, né? Inclusive, a gente está ainda passando no Brasil por um problema de política fiscal. Quer dizer, mesmo me apropriando de 1/3 de tudo que é produzido, ainda falta. O governo gasta mais que isso. Então ele tem que se endividar para conseguir honrar suas contas. Muito bem, então a gente entendeu um monte de coisa até agora. E tudo isso que eu falei é uma dinâmica, é o que nós chamamos de dinâmica econômica. Muito bem. Agora imaginem, nós estamos num país, no sistema econômico de um país, mas nós vivemos numa globalização onde todas as economias do mundo estão interligadas, né? De forma muito firme. E também a globalização fez com que as pessoas e todos os problemas da humanidade não sejam apenas de um país, sejam de todos os países. O que acontece? Nós estamos vendo um vírus que surgiu na China atingir todo o mundo. Um vírus que mata, que é altamente contagioso, que dá medo nas pessoas e que nós não temos uma cura ainda. O que isso faz nas pessoas, na humanidade? Medo. E o medo, o que faz nas pessoas também? Tira a sua confiança. E não há nada na economia tão ruim quanto a confiança. A desconfiança. Veja bem, é bom quando tem confiança, é horrível quando não tem confiança. Por quê? Se eu sou um trabalhador, eu tenho meu salário,
Se eu tenho confiança que eu vou continuar recebendo meu salário, eu vou lá e compro um carro, eu vou lá e faço uma prestação, eu vou lá e compro uma casa, enfim, porque eu tenho confiança que eu tenho meu salário, que eu vou continuar tendo no futuro. Se eu sou um capitalista, se eu sou um empresário, se eu sou um empreendedor, eu tenho dinheiro, bom, eu tô vendo que no futuro, né, as coisas estão indo bem, e eu acho que eu vou abrir mais uma loja, eu acho que eu vou abrir mais uma filial, eu acho que eu vou abrir mais uma fábrica, porque eu tenho confiança que aquilo vai dar resultado. E assim sucessivamente. Agora, se eu não tenho confiança, eu vou investir? Não. Se eu sou trabalhador, eu vou comprar? Não, eu vou guardar. E isso é péssimo para a dinâmica econômica, né? Se não tem ninguém para consumir, não tem ninguém para investir, né? Se eu não posso investir, eu vou demitir porque eu estou com medo. Então as pessoas vão ficar sem emprego. Se elas não têm emprego, não têm salário, não pode consumir. Então isso é péssimo. Isso causa na economia uma crise. A crise de confiança é a pior coisa que pode existir na economia. Muito bem, então esse é o principal impacto do coronavírus na economia. Crise de confiança por causa do medo. E o que é pior, a gente não tem uma previsibilidade de quando isso vai passar. A gente está especulando, né? Porque se comportou na China de uma forma, na Itália de outra, nos Estados Unidos e na Alemanha de outra. Enfim, então a gente não sabe. Por isso que a gente viu as bolsas assim, sobe e desce, porque não há previsibilidade alguma. Muito bem. Qual na história mundial, a única crise na economia que a gente pode fazer uma comparação é a crise que aconteceu em 1929, porque essa já é certa que vai ser pior do que a crise de 2008 do subprime, né, que foi terrível. Mas a crise econômica de 1929 contaminou todos os países do mundo, porque a economia naquela época já era interligada, né? Então, o que o governo americano fez para combater a crise? Né? A gente, quando a economia cresce de um ano para o outro, então a gente tem uma curva que vai para cima. Com a crise, a gente começou a produzir menos que os períodos anteriores, como eu falei para vocês. Então, a gente tem um ciclo vicioso, porque é ruim. Então, o que o governo queria fazer? Ele queria jogar essa curva para cima de novo, fazer com que a economia voltasse a subir, num ciclo virtuoso. Então, o que ele fez? Uma política chamada New Deal, que é o quê? Bom, tem uma construtora, o cara não tem confiança que vai conseguir vender apartamento ou fazer obra. O que ele faz? Ele dispensou os funcionários dele, ele tem as máquinas lá paradas, ele tem toda a capacidade de construir, mas ele não vai porque ele não tem confiança. O que o governo fez? Vai lá e contrata ele. Cara, eu quero que tu faça uma ponte, eu quero que tu faça uma estrada, eu quero que tu faça um prédio público. E eu vou te pagar. E aí tu vai contratar mais 5.000 pessoas. Então o governo americano ele começou a fazer isso, né? Contratar as empresas, gerar emprego, e aí as empresas começaram a ter lucro de novo, os trabalhadores voltaram a ter salário, voltaram a consumir, então a curva da crise, né, se inverteu e voltou a crescer, né? Isso nós chamamos de políticas anticíclicas. É isso que está acontecendo no mundo. A gente está vendo Europa, Estados Unidos, Brasil intervir na economia justamente para antecipadamente não deixar com que a gente chegue numa crise, né? A gente está vendo que liberar, antecipar 13º, dar auxílio de R$200, antecipar pagamentos de Bolsa Família, ajudar as pequenas e médias empresas, liberar o crédito. Para quê? Para fazer com que as empresas não parem, que elas não demitam, que as pessoas continuem tendo salário, que a dinâmica econômica continue acontecendo. Esse é o objetivo dos governos. E como que eles fazem isso? Gastando. Vejam, se eles se apropriam de uma parte do resultado, se a gente tiver uma crise, o resultado vai cair. Então, o dinheiro que o governo tem para se financiar também vai ser menor. Para ele também vai ser ruim, ele vai enfrentar uma crise. Então ele já está se antecipando, fazendo o quê? Gastando mais agora para evitar que essa crise aconteça na economia. Para isso, como que ele faz isso? Como que ele vai expandir os gastos? Através de dívida. Ele vai se endividar para gastar agora, na esperança de que não aconteça crise, a economia continue crescendo e no futuro, né, com o crescimento da economia, vai aumentar o valor dos impostos e aí ele vai conseguir pagar essa dívida. Né? Então é uma expansão fiscal que a gente está vendo. De forma muito grosseira, é isso que está acontecendo. E qual é o impacto local aqui? A gente tem uma cidade que não tem grandes indústrias,
né? São pequenas indústrias, está alicerçada principalmente no turismo, que vai ser muito impactado, porque por causa do medo as pessoas não vão viajar, não vão vir aqui gastar nos hotéis, nos restaurantes, não vão sair, não vão nos pontos turísticos. Então, esse setor que emprega muita gente vai ser muito impactado, por isso a importância do governo intervir, dar financiamento, manter os empregos, né? Mas por outro lado a gente tem o setor de tecnologia da informação, né? A gente viu o Senado pela primeira vez, de forma inédita, fazendo uma votação online de um projeto de lei. Para isso, ele precisou de um aplicativo, ele teve que encomendar, alguma empresa teve que desenvolver aquela tecnologia para ele. Como o Senado precisou, o Ministério da Saúde está precisando de tecnologias para enfrentar a crise de forma mais eficiente. Isso também é oportunidade que vem acontecendo nos períodos de crise. Então, nesse sentido, essa parte da economia local de Florianópolis pode se beneficiar, né? Mas, no geral, localmente nós vamos ser impactados como todo o resto do mundo, porque nós estamos conectados com todo mundo, né? Então assim, pessoal, de forma muito grosseira e rápida, foi um panorama geral que eu pude dar para vocês, espero que vocês gostem. Eu costumo comentar mais coisas nas minhas redes sociais, adicionem lá @Rafinha de Lima no Instagram, no Twitter e Rafael de Lima no LinkedIn e no Facebook. Qualquer coisa à tua disposição. Grande abraço e até mais.